Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mamães de Sessão. Hoje vamos falar sobre uma prática muito comum e eu acho que é muito incentivo também dos pais e mães que acontecem com as crianças, que é essa questão do bateu, levou. Hoje vamos entender o que está por trás desse bateu, levou, que é aquele incentivo de quando as crianças apanham, muitos pais incentivam essas crianças a devolver essa batida de volta. Mas será que esse é o melhor jeito de resolver essa questão do bateu, levou? Eu sei que é complicado, é difícil, principalmente quando os nossos filhos são os filhos que apanham. Mas será que essa é a melhor forma da gente estar incentivando nossos filhos a resolver esse problema? Essa questão que infelizmente acontece hoje em dia? E um ambiente muito comum onde acontece muito essa questão das crianças baterem umas nas outras é na escola, né? Na escola, infelizmente, acontece muito. Tem sempre o grupo dos que apanham ou as crianças que apanham e o grupo dos que batem, né? As crianças que batem nas outras. Parece que tem uma divisão, assim, mas isso sempre acontece. E aí eu pergunto pra você, pai e mãe, qual é a sua reação quando acontece do seu filho bater na outra criança? E também qual é a sua reação quando o seu filho apanha de outra criança? Como é que a gente faz para resolver esse problemão que pode virar, pelo menos eu penso dessa forma, que pode virar um problemão quando nossos filhos se tornarem adultos, né? Como é que a gente faz para resolver isso daí? Quando seu filho bate, você conversa com ele em casa? E quando ele apanha, como é que você faz para resolver essa questão com ele em casa? Me contem nos comentários como é que vocês lidam com essa situação. E antes de tudo, vamos lembrar primeiro que quando ocorrem essas situações da criança apanhar ou da criança bater na escola, a escola não é responsável por essa atitude da criança. Então, se o seu filho bate, não é culpa da tia da escola que não olhou, não é culpa do professor que não prestou atenção. Isso a gente tem que lembrar que é uma questão de educação, né? Vamos lembrar que isso a gente aprende em casa e a criança reproduz o que é ensinado a ela, na verdade. Então, vamos entender que esse comportamento da criança não tem nada a ver com a escola. Segundo, vamos entender se esse incentivo, que é o incentivo de quando a criança bate, a gente olhar para o nosso filho e falar assim, se alguém bater em você, você bate de volta, que aí o amiguinho nunca mais vai bater em você. Vamos entender se esse incentivo ele é positivo ou ele é negativo na vida das nossas crianças. Porque a gente sempre tem que lembrar que eles vão crescer, né? E essa é a grande preocupação. Como é que vai refletir essa atitude, esse tipo de incentivo na vida deles quando eles forem adultos? E eu entendo da seguinte forma. Quando o seu filho apanha e você induz, né, ou você incentiva ele a bater de volta, você está induzindo o seu filho a brigar com o outro que está ali, com o outro que bateu nele. Então eu não sei se esse incentivo da criança a bater na outra de volta vai fazer com que realmente acabe com esse tipo de situação, porque a ideia é a gente acabar com esse momento, né? Na verdade, para mim nem deveria existir essa questão da criança que bate na outra, mas já que ela existe, como é que a gente vai fazer, nós pais e mães, para resolver esse problema? Então, quando você fala para o seu filho bater de volta, eu acho que isso incentiva mais a briga ainda, porque aí assim, o seu filho apanha, aí ele bate de volta e aquilo vira uma briga e aí a criança começa a brigar. Será que esse é o melhor jeito de resolver? E outra questão, quando seu filho crescer, se você incentivar ele a bater de volta no outro, né, a gente não pode esquecer que eles vão crescer. E aí quando ele for crescendo, isso for acontecendo com ele talvez não será aquele tipo de adulto que em vez de correr da briga, que em vez de se afastar da briga, ele entre na briga de volta? Porque eu sei que existem dois tipos de pessoas com relação a brigas, né? Tem a pessoa que entra na briga, né, que ela vê uma confusão e ela entra na briga. E tem a pessoa que se afasta daquela briga, porque ela tem medo do que pode acontecer, né, dos resultados que aquilo ali pode dar. E aí eu entendo que incentivando meu filho a bater de volta, quando ele crescer, talvez ele seja aquele adulto que quando está vendo uma confusão, ele também queira entrar ali para ele bater de volta nas pessoas. E aí eu fico um pouco preocupada se isso não pode trazer consequências ruins para a vida dele. Bom, o meu filho é do grupo dos que apanha, digamos assim. Ele não bate nos coleguinhas, mas já aconteceram situações dele chegar em casa que algum coleguinha bateu nele. Aí o que eu pensei que seria, eu acho na verdade, né, a melhor maneira de ensinar ele a reagir quando acontece esse tipo de situação. Eu sempre falo pra ele que toda vez que algum coleguinha bater nele, o melhor que ele pode fazer é se afastar. Porque eu acho que isso não incentiva ele a brigar e ele pode se afastar e procurar um outro coleguinha ou ser amigo do outro coleguinha que não tem esse tipo de comportamento.
Então eu falo para ele: meu filho, quando tiver alguma confusão, ou quando algum coleguinha empurrar você, ou bater em você, você avisa ao responsável, ao professor, ou à tia, ou quem estiver tomando conta da escola, mas se afasta, não revida, porque eu tenho medo daquilo virar uma briga, né? E às vezes isso acontece quase todos os dias. Então eu ensino meu filho a se afastar daquele coleguinha que bate nele, né? E procurar um coleguinha que seja mais respeitoso, que seja mais educado com ele. E aí eu acho que a tendência dele ser esse adulto que se afasta da confusão quando vê, que se afasta da briga quando vê uma, eu acho que é maior. E às vezes as pessoas usam também essa desculpa de incentivar a criança a bater na outra de volta, falando a seguinte afirmação: que se você bater no outro de volta, nunca mais ele vai fazer isso com você. Mas será que isso é verdade? E outra questão: nossos filhos vão ter encontros com várias pessoas no mundo. Então, se toda vez a gente for pensar aqui, se uma pessoa bater, a gente incentivar nossos filhos a bater de volta e que aquela pessoa, ela nunca mais vai querer bater, amanhã pode aparecer outra e depois pode aparecer outra, né? E a chance de nossos filhos quererem usarem toda vez esse método do bateu, levou pra frente é muito grande, né? Porque não vai ser sempre aquela pessoa que vai bater nele, né? Vão aparecer outras pessoas com o mesmo raciocínio. Então a gente tem que tentar outras alternativas, principalmente com crianças, né? Eu particularmente acho erradíssimo ter esses eventos ainda na escola, das crianças que batem e das crianças que apanham, mas infelizmente isso acontece. Mas vamos tentar buscar as melhores alternativas para os nossos filhos não entenderem que as coisas são resolvidas na força, sabe? Na força bruta. Então assim, na minha casa eu faço da seguinte forma: eu ensino meu filho a se afastar, sabe? Se afasta daquela situação, se afasta daquele amigo, não entra na briga dele, porque vai ser pior para você. E eu acho que isso alimenta uma vontade na criança também de estar sempre repetindo essa mesma atitude, sabe? Toda vez que alguém bater, ele vai querer bater de volta. Toda vez que alguém bater, ele vai querer bater de volta. E nunca esquecendo de conversar sempre com os nossos filhos quando essas coisas acontecerem. Porque as consequências, tanto para quem bate, para a criança que bate, né, a gente tem que entender o que está passando na cabeça da criança e o que leva ela, na verdade, a achar que um coleguinha da escola merece que ela bata nele, né? Muito importante a gente entender da onde veio isso aí, né? De o que está faltando na nossa educação ou o que está sobrando na nossa educação para a gente poder contornar esse pensamento da criança que acha que tem que bater, né? Porque isso nada mais é do que educação. E também conversar com a criança que apanha, sabe? Como ela se sente, o que aconteceu com ela naquele dia, como ela se sentiu depois que algum coleguinha apanhou. E investigar com a escola se isso é muito recorrente, porque eu acho que podem causar traumas dos dois lados. E outra coisa que eu queria ressaltar aqui: quando isso acontece na escola, geralmente as mães que vão reclamar são as mães das crianças que apanham. E é por isso que eu estou aqui levantando essa questão de conversar com seu filho se ele bate também. Porque não só as mães das crianças que apanham têm essa questão para resolver em casa. As mães das crianças que batem também têm que resolver essa questão em casa. Até porque isso atrapalha muito o andamento das outras crianças dentro da escola. Então, não espere seu filho crescer, às vezes, para mudar um incentivo que você está dando a ele, que talvez pode não estar sendo o melhor incentivo. E gostaria que vocês, nos comentários, quem já teve filho que passou por isso, de apanhar na escola, ou então o filho que bate na escola, como vocês reverteram essa situação? Ou como vocês arrumaram uma alternativa, como eu, por enquanto, arrumei a minha, de ensinar o meu filho a se afastar daquele coleguinha que bate nele. Mas queria saber de vocês nos comentários, qual é a melhor alternativa? Como é que a gente faz para que esses episódios não aconteçam mais na vida dos nossos filhos? E quando você incentiva o seu filho, essa questão do bateu, levou, sabe? Se alguém bater nele, ele tem que devolver de volta na mesma moeda. Quando seu filho crescer e ele arrumar alguma briga na rua, né? Tô imaginando assim, ó, adolescente saiu, chegou em casa porque ele brigou na rua. Você não vai poder culpar ele, porque foi você que ensinou, porque você incentivou desde que ele era criança, o bateu, levou. Então quando ele crescer, ele se envolver em alguma confusão, ele foi ensinado dessa forma, né? Ele aprendeu que se alguém bater nele, ele tem que bater de volta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está ensinando aos nossos filhos e que tipo de incentivo. E incentivo de pai e mãe é tudo. O incentivo de pai e mãe é o que fica mais forte para as crianças. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de incentivo que a gente está dando aos nossos filhos, principalmente quando eles são crianças, né? E qual a reflexão disso quando eles forem adultos.
Então esse era o bate-papo de hoje, queria que vocês comentassem como é que vocês fazem quando acontece uma situação dessa, principalmente crianças e adolescentes que ainda estão no ambiente escolar, onde infelizmente isso é muito frequente e nada mais é fruto do que a educação que a gente está em casa, porque senão as crianças seriam todas iguais, né? Igual eu já comentei aqui.